Você pode estar interrompendo aí e fazer a pergunta. Eu vou ser o mais breve possível aqui para a gente poder tirar as dúvidas, bater um papo aí. Estão vendo a minha tela aí? Show. Será que entrou alguém aqui? Deixa eu ver. Não entrou, não. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho da, a gente vai falar aqui um pouquinho do AT, né? Na atuação com a equipe multiprofissional, que é no contexto clínico, tá bom? A gente já teve passada, né? A nossa live com uma AT escolar. Quem não assistiu, depois eu coloco o link lá no grupo, tá? E a gente vai estar falando um pouquinho aí do AT na atuação da equipe multiprofissional, para quem deseja começar a atuar aí em clínicas, tá bom? A gente vai abordar a introdução, o papel do AT na equipe multiprofissional, comunicação e limite e integração na prática, tá? Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, vocês podem estar abrindo o microfone aí e tá fazendo a pergunta de vocês. Porque eu tô com o slide aberto aqui e eu não consigo ver quem levantou a mão. Beleza? Então vamos lá. O papel do AT, tá? Isso aqui seja ele clínico, domiciliar ou escolar, tá bom? O primeiro tópico ali, ó, o atendente terapêutico é uma peça extremamente importante dentro do processo de intervenção, justamente porque ele está presente onde tudo realmente acontece, na rotina. Então, pessoal, eu costumo falar que o atendente terapêutico, ele é o, é a cabeça da ponta, né? Ele está ali diariamente com o paciente, tem lugares que não fala paciente, fala aprendiz, mas dá no mesmo, tá bom, pessoal? Então, o atendente terapêutico é a peça fundamental, que é ele que vai aplicar o plano terapêutico que o supervisor passa para ele, tá? Deixa eu aceitar aqui uma pessoa aqui que entrou, ó. Não é, sumiu a pessoa. Não, tá aqui. Vamos lá, voltando. Então, pessoal, voltando aqui, o AT, ele é a pessoa que está na ponta ali, tá? Ele que está diariamente com o paciente ou aprendiz, como eu já falei, e ele que vai executar o plano terapêutico que o supervisor preparou para esse aprendiz, tá? Seja ele psicólogo ou um terapeuta ocupacional, porque hoje as vagas de AT já abrangiu demais, né? Já abrangiu demais as vagas, né? Hoje, antigamente não, né? Uns tempos para trás, só, só quem podia ser AT era estudante de psicologia, psicólogo. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, se você tem o curso de AT, o curso de ABA, está fazendo aí uma graduação, seja ela TO, psicologia, pedagogia, você consegue já atuar como atendente terapêutico, tá? Agora vamos para o segundo ponto aqui. Enquanto outros profissionais trabalham em ambientes estruturados em atendimentos semanais, o atendente terapêutico, o AT, acompanha a criança na vida real. Casa, escola, atividades da comunidade, momentos de alimentação, momentos de higiene, brincadeiras, transições, tudo aquilo que revela como a criança funciona no cotidiano. Então, no contexto, eu vou falar aqui voltado para o contexto clínico, tá? Porque é o tema do nosso workshop aí. No contexto clínico, a gente trabalha da seguinte maneira: chega um paciente
ele faz a anamnese lá com o supervisor, e depois ele passa para você o plano terapêutico e você vai aplicar ele. Tá? Em muitas clínicas, ele passa, em muitas clínicas aqui na região, o supervisor passa o que a gente tem que fazer. Por exemplo, o paciente tal, ele precisa melhorar a coordenação motora, coordenação motora fina. Aí, o supervisor deixa você à vontade para preparar a atividade para você aplicar, tá? Algumas clínicas pode ser que a pessoa já te dá o plano terapêutico e você aplica aquilo que o supervisor propôs para aquela criança, tá bom? Até agora ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Eu vou voltar aqui na tela aqui para ver se vocês têm alguma pergunta aí, dúvida, ou eu Eu posso, tenho pergunta. ou eu posso seguir direto. Eu tenho uma pergunta. Eu Pode estava falar. aqui, Matheus, como o atendente terapêutico consegue identificar o tipo de tratamento ou atividade que a criança precisa? Então, isso aí o AT não faz, né? Quem faz é o supervisor, seja ele um psicólogo, alguns casos TO, psicopedagogo, neuropsicopedagogo. Então, o AT ele só aplica. Vamos supor, a criança, o supervisor fala, Tatiane, aquele paciente ele precisa melhor, ele precisa focar numa atividade da vida diária. Ele não consegue escovar um dente sozinho. Aí você vai lá, o supervisor vai te dar o plano terapêutico e você vai aplicar, entendeu? E ele vai estar ali supervisionando, tá? Então, no caso, como o psicólogo ou neuropsicólogo e outros Não, mas profissionais, terapeuta também, ele passa isso daí para o atendente também, para o AT? não entendi. Esse tipo de tratamento aqui, só o psicólogo ou o neuropsicólogo que indica, né, o supervisor, indica para o É, atendente, isso. entendeu? Mas esse supervisor também é um terapeuta ocupacional? Sim, tem AT que trabalha em trabalha diretamente com TO, né? Eu conheço até uma que trabalha diretamente com TO, tá? Aí Ah, o supervisor faz o plano terapêutico ali e o AT vai lá e aplica. Em alguns casos, em algumas clínicas, o pessoal está usando muito um programa que chama Socialtismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é da Academia do Autismo. Quando um paciente chega na clínica, a administração já cadastra esse paciente lá, nome, data de nascimento, e-mail, do responsável, e lá o supervisor ele já cria o plano terapêutico e você entra no aplicativo e já segue o plano que está lá. Aí, vamos supor, passou uma semana, né? Aí vai ter supervisão. Aí vai ter lá tudo certinho, aonde que a criança tem que onde a criança evoluiu, aonde que ela não evoluiu, aonde que ela precisa melhorar. Aí dali sai tudo. Vem o gráfico, vem tudo. Aí dali mesmo já manda para o e-mail já que manda a temporada? devolutiva, Aqui já parece manda a que devolutiva já manda a veio devolutiva a partir de agora. pro, pro pai da criança, o responsável da criança. Então esse aplicativo é muito legal. Depois vocês podem estar pesquisando aí na internet, chama Socialtismo. Se alguém aí já está atuando em clínica aí, é uma boa ideia estar levando para a supervisão de vocês, porque a pessoa cria o plano terapêutico lá, e lá mesmo você já acessa, e lá mesmo você já, quando for fazer uma devolutiva, um relatório, lá, você já faz lá mesmo e já manda pro, pro supervisor e pro pai da criança, o responsável, que no caso é a devolutiva. Tem mais alguma pergunta aí, Tatiana?
Ou posso seguir? Então, beleza, vamos lá. Vamos lá. O papel do AT não é inventar estratégia, não é definir que deve ser trabalhado, mas sim executar com fidelidade as orientações que vêm dos profissionais responsáveis, como psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, entre outros. Esse trabalho exige atenção, sensibilidade e capacidade de observar pequenos detalhes, porque muitas vezes são esses detalhes que ajudam a equipe a ajustar o plano terapêutico. Então, pessoal, a nossa função como atendente terapêutico no contexto clínico, a gente não inventa estratégia. Ah, eu vi uma estratégia, eu vi uma atividade tal lá na internet, eu vou aplicar. A gente não faz isso, tá? A gente não inventa a atividade da cabeça e aplica com o aprendiz, porque isso pode não ajudar no desenvolvimento desse aprendiz, tá bom? Mas, se, vamos supor, uma coisa que vocês podem estar fazendo, se vocês viram uma atividade e achou interessante, vocês podem estar levando essa atividade para o supervisor de vocês e trocar uma ideia, tá? Ah, eu vi essa atividade aqui, você acha que é legal fazer com fulano de tal? Ele está precisando melhorar nessa parte? Aí o supervisor vai te dar um feedback. Ah, é legal. Talvez seja legal você está fazendo essa atividade com ele. Ah, não, não vai, essa atividade não vai ser boa para ele, porque já nessa parte esse aprendiz já melhorou, tá, pessoal? Alguma dúvida aí? Ou eu posso seguir? Tatiana, se você quiser falar, você tem que abrir o microfone aí. Falou? Ou alguém de vocês aí. Se- Perguntas. Hum, Escuta. pode Tá, falar. vamos lá. Hum, Existe um tempo para cada atividade a ser estabelecida no paciente? Tem um Não, tempo aí? Tipo, você trabalha tanto tempo com essa atividade, tanto tempo com essa atividade, tanto tempo com essa atividade? então, quem decide isso é o supervisor, né? O supervisor Hum, decide. Ah, não chegou no ponto que precisa chegar. A gente vai continuando, tá? É então, o supervisor que decide. decide. Ah, pô, evoluiu bem. Estava no nível 1, já está no nível 5. Vamos mudar o plano. Aí vai para outro. E assim vai indo, tá? A gente só Isso aplica. tudo, A gente não faz isso. Ah, vamos mudar o plano aqui porque a criança já evoluiu nessa parte e vão para a próxima. Não, a gente não faz isso. Quem faz isso é o supervisor. Por isso que tem a supervisão em alguns lugares semanal, tem algum lugar que é mensal, para você apresentar o relatório, e aí o supervisor vai ver se vai precisar mudar o plano terapêutico, se não vai precisar, se vai continuar nesse, se já vai para outro, entendeu? então, então são tratamentos a longo prazo, no caso. A longo prazo. Não tem um tempo assim para poder estar, né, ali aplicando. Não, não. Isso quem decide é o supervisor mesmo. Ah, tá. Se vai trocar o plano, se vai mudar a atividade, se vai por outra, tá? Sim. Então, beleza, então. Vamos lá. Vamos lá, o próximo tópico aqui, ó. Além disso, o AT é responsável por fazer registros consistentes. Aqui um ponto muito importante. O que funcionou, o que não funcionou, em quais momentos a criança teve maior desafio, como ela reagiu a determinada proposta, quais gatilhos foram observados e quais comportamentos novos surgiram. Então, pessoal, aqui é uma parte muito, muito importante, não só para quem é AT, mas também quem trabalha com o aplicador ABA, né? A gente que começa com AT, automaticamente a gente é AT e também a gente é aplicador ABA, tá? É uma coisa muito importante
para quem trabalha com AT, vai começar com o AT e também com o aplicador ABA, tem que anotar tudo, tá, pessoal? A criança, ela, de primeira assim, a criança fez a atividade com minha ajuda total. Na segunda vez, a criança, ela não precisou da minha ajuda. Você vai lá e anota. Então, você anota tudo, o que funcionou, o que não funcionou, em quais momentos a criança teve mais dificuldade para fazer a atividade, tá? Aqui é um tópico muito importante. Como ela reagiu a determinada proposta. Tem criança, quando você... Deixa eu só aceitar aqui. Aqui, pessoal, ó. Essa parte aqui, ó. Como ela reagiu a determinada proposta. Aqui, tem crianças que desregulam muito fácil. Quando, vamos supor, a gente chama de reforço positivo, né? A criança gosta de um determinado brinquedo, aí você vai conversar com ela. Não, a gente vai fazer essa atividade aqui, depois o tio vai te dar esse brinquedo aqui que você gosta. Aí a criança, de primeiro, ela aceita, né? Porque ela quer o brinquedo. E depois, ela não quer fazer atividade. Tipo assim, você conversou com ela, a gente vai fazer atividade, e depois o tio te dá o brinquedo. Só que você não vai fazer essa atividade uma vez só, né? Você vai fazer uma, duas, três, até ela fazer sozinha. Na segunda vez, já aconteceu comigo, na segunda vez a criança não quer fazer, ela quer só o brinquedo, aí ela desregula, né? Aí é muito importante saber como é que você vai lidar, tá? Aí, mais para frente, a gente pode estar fazendo uma videoaula falando de PCM, né? É um curso que chama, como é que é o nome? Esqueci o nome. É um curso que é voltado para como você vai saber lidar com as crises, tá? Quando a criança desregular, tá bom? Então, é muito importante registrar tudo, principalmente é, como a criança ela aceitou determinada proposta, porque tem criança que não aceita, né? Tem criança que não aceita, principalmente aquelas que não são verbal, né? Você tem que usar ali uma prancha de uma comunicação alternativa, aí é um pouco mais trabalhoso, mas quando a criança ela é verbal, aí já ajuda bastante. Outro tópico importante é quais gatilhos foram observados, tá? Que gatilhos levou a criança a desregular e quais comportamentos novos surgiram, né? A criança, quando você estava lá, a criança ela não batia a palma, né? Aí do nada ela começou a bater palma. Isso é um comportamento novo, né? Que quando a gente começa com um paciente novo, a primeira a primeira coisa que a gente faz aqui é a imitação, né? Você bate palma, a criança automaticamente ela vai te imitar a bater palma, né? Então, é muito importante registrar isso tudo aqui. O que funcionou, o que não funcionou, em quais momentos a criança teve mais desafios para fazer a atividade, como ela reagiu a determinada proposta, quais gatilhos foram observados e quais comportamentos novos surgiram. Esses dados se tornam material essencial para a tomada de decisão da equipe técnica, no caso, a equipe multiprofissional da clínica, tá bom? Sem registro, sem observação e sem comunicação, a intervenção perde a direção. Por isso, o AT é o elo que conecta o que acontece na terapia e o que acontece na vida real. Ele é o profissional que possibilita a generalização, transformar o aprendizado em rotina. Então, pessoal, eu falo sempre, o AT, ele é muito importante. Por quê?
porque o profissional, o supervisor faz o plano terapêutico e é o AT que vai estar ali na linha de frente, entendeu? Ele que vai estar aplicando tudo. E uma coisa muito importante, o AT, ele cria um vínculo, um vínculo enorme com aquele aprendiz. No entanto, ele não cria um vínculo tanto assim com o supervisor, porque é uma é um dia ou outro que ele vai estar lá com ele, mas o AT não. O AT ele vai estar ali. Se o paciente vai segunda, quarta e sexta, o AT está lá, segunda, quarta e sexta. Entendeu? Semana a semana, dia após dia, o AT está lá. Então, o aprendiz, ele acaba virando família. Entendeu? Você ganha um amor, você aprende a ter um amor com aquela criança, com aquele aprendiz, e o nosso papel é fazer essa criança evoluir absolutamente, tá? Claro, seguindo o plano terapêutico. Então, por isso que é muito importante estar anotando tudo, tá? Tudo mesmo. Não vou anotar isso aqui não, porque é besteira. Anota sim, porque lá na frente vai fazer diferença. Tá bom, pessoal? Até agora tem alguma dúvida, alguma pergunta? A pergunta que eu ia fazer, você já me respondeu, que no caso, qual é o suporte de TEA, é mais difícil de se aplicar às atividades. Você já me falou, já, que são os suportes que não são verbais, no caso 2 ou 3, correto? Correto, correto. Porque eles têm que ter um cuidado diferenciado, no caso. E quando se apresenta uma certa rejeição, logo de cara, qual é o papel do AT nessa situação aí? Como assim, rejeição? Como assim? Assim, a criança, não é verbal, tanto 2 como 3, ele não é verbal. Você vai colocar a criança numa clínica e vai apresentar atividade para essa criança, a criança simplesmente ela se rejeita, ela não vai, ela não Não, tipo assim, aceita. quando a primeira coisa que você fazer nessa parte é você ganhar a confiança dela, tá? Ganhar confiança, criar vínculo é muito importante. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei com a AT, um paciente meu, eu trabalhava, atendi ele no sábado, era o único dia disponível. O primeiro dia que eu atendi ele, a gente ficou. Eu fiquei no meu canto e ele ficou no dele. Aí a minha supervisora deu um brinquedo para ele, legal, brinca aqui, brinca com o tio Matheus. Aí eu estava brincando com o joguinho sozinho. Aí devagarzinho ele foi chegando. Ele foi chegando. E ele fazia 2 horários. Ele fazia 2 horários comigo. Então vamos supor, ele entrava 9 horas, 9h40, 10h20. Então ele ficava esse tempo todo. Aí ele foi se aproximando até que ele ganhou confiança em mim e a gente estava jogando jogos junto. Aí na hora que vai ver, no final do meus 2 horários, ele já estava conversando, porque ele é verbal, já estava conversando, já estava em cima de mim, já estava chamando de tio. Aí, quando ele ia para outra profissional, ele não queria ir. Então, o importante é você criar vínculo de inicial, assim, é criar vínculo. Porque isso aí faz toda a diferença, fica mais fácil, entendeu? De você trabalhar. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui, pessoal, da equipe multiprofissional, tá bom? Vamos lá. Quando falamos de equipe multiprofissional, estamos falando de um grupo de profissionais que atuam com um olhar diferente para a mesma criança, tá? Então, aqui, a gente trabalha numa equipe multiprofissional e cada um vai aplicar a sua graduação com aquela criança, tá bom? Cada profissional tem uma formação específica e contribui com conhecimentos únicos. Psicologia, né, comportamento, emoções, habilidades sociais, a terapia ocupacional aí, que a maioria está fazendo aí, né? Funcionalidade, autonomia, desempenho de atividade da vida diária, e entra aqui também, né, um ponto muito importante que é a integração sensorial,
tá? Fonoaudiologia, comunicação, linguagem oral e alternativa e interação, psicopedagogia, aprendizagem, escolarização e habilidades cognitivas. Algumas clínicas têm educação física, né? Educação física que com educação física com pós em psicomotricidade, né? Trabalha coordenação motora, estruturação corporal, habilidades físicas. Esse pediatra aqui, eu nunca vi. Se vocês já viram em alguma clínica multidisciplinar que tem pediatra ou neuropediatra, aqui na minha região eu nunca vi, não, tá? Mas o primeiro passo aqui, o primeiro de tudo começa aqui. Pediatra ou neuropediatra ou pediatra infantil, tá bom? Psicomotricista, musicoterapeuta, nutricionista, tá bom? E esses três aí também trabalham aí junto aí com a equipe multiprofissional, tá bom? A função do AT dentro dessa equipe não é substituir ninguém, tá bom? O AT não compete com esses profissionais e não toma decisões técnicas sozinhos. A função dele é integrar as orientações e colocar em prática na rotina o que cada profissional planejou. Aqui, na maioria das clínicas, a gente vai trabalhar com um psicólogo que é supervisor ABA, tá? Porque de imediato a maioria trabalha com esse profissional, tá? Mas alguma das clínicas você pode estar girando com o profissional. Um dia você está com um supervisor ABA, no outro dia o seu aprendiz ele tem uma sessão com TO, aí você vai acompanhar ele também, tá bom? Porque você tem que anotar tudo, o progresso dele, tá bom? Para que isso funcione, o AT precisa entender minimamente o objetivo de cada área. Não é necessário ter a formação técnica, mas é essencial compreender o propósito. Isso aqui, todos vocês aí já sabem, né? Isso aqui que a gente acabou de ver aqui atrás, psicologia, TO, fono, psicopedagogo, educação física, psicomotriz, psicomotricista, musicoterapeuta, nutricionista. Na maioria das vezes, a gente vai rodar nesses dois aqui, ó, no máximo que é psicopedagogia, a gente vai trabalhar ali com o supervisor ABA, o TO, né, porque a maioria aqui é estudante de terapia ocupacional, né, aqui também psicopedagogia, aqui psicopedagogia pega muito para quem é AT escolar, tá bom? A gente vai trabalhar na maioria das vezes, essas duas aqui, ó, a psicologia e a terapia ocupacional, tá, pessoal? Vamos lá. E aqui, pode falar? Ah, não tem pergunta? Beleza. É só fazer um comentário aqui, pessoal. A profissão de atendente terapêutico, ela não é regulamentada, tá? Nem a aba também é regulamentada no Brasil, tá? Então, não é necessário, assim, uma formação de uma graduação. É só você ter o curso, né? O curso ali de capacitação, seja ele o de AT ou de aplicador ABA, e você fazer o seu currículo e, e você e você entrega o currículo nas clínicas que vocês desejam aí trabalhar. Outra coisa muito importante que eu ia falar aqui, deixa eu só ler aqui. Como eu falei, o AT não é, a função não é regulamentada e também a aba também não é. Então, se você tem o curso de AT e o de aba, você é um aplicador aba, tá? Só que a gente precisa da supervisão, tá bom, pessoal? Eu falo para todo mundo, quem está aí no primeiro período, no segundo, terceiro, quarto, quinto, eu falo que compensa muito começar como AT, porque a gente que faz terapia ocupacional, o nosso estágio é só no sexto período, né? Então, você imagina só, você ficar, sei lá,
vai ficar 2 anos, 2, 3 anos, esperando para estagiar, né? E eu falo pro pessoal, começa a combater, porque o que você vai aprender lá, seja no contexto clínico, domiciliar e escolar, a faculdade não vai te entregar, entendeu? Porque você vai aprender ali, a criança desregulou, o supervisor vai falar, meu Deus, nesse caso aqui, quando a criança desregula, a gente tem que tomar essa postura aqui, olhar ao redor, né, para ver se não vai ter nada que ela possa se machucar. Isso a faculdade não vai te entregar. Então, eu falo para todo mundo, se você está no primeiro período, segundo, terceiro, até o quinto ali, né, começa a combater, porque vai te dar uma bagagem muito, muito grande. Outra coisa, dependendo de uma clínica que você for atuar, a pessoa já assina seu estágio lá mesmo e você não tem que se preocupar, porque hoje em dia, a preocupação maior de todos, né, é o estágio, porque a maioria que deve ser igual eu, faz a faculdade semi-presencial, porque aqui na minha região não tem presencial. Se tivesse, eu estaria fazendo presencial, mas como não tem, eu não vou esperar abrir para começar o curso, né? Se abrir, né? Porque demora bastante. Tem várias faculdades aqui e não abriu ainda. Então, falei, eu comecei a fazer esses cursos no primeiro período. Aí eu fiz o de AT e o de ABA. E coloquei o currículo, pessoal. Aí eu coloquei no Google, eu já fiz essa aula para o pessoal aí, né? Coloquei no Google lá as clínicas e fui mandando, mandando. Aí passou 3 semanas, 4 semanas, um mês, aí começou os retornos. Foi aí que eu comecei com Matê, né? Comecei no primeiro período. E outra coisa, pessoal, não precisa ter medo. Eu tô com medo de começar. Não tenha. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Vou falar, Não, pra falar, tá. Então, vai com medo mesmo. Eu vejo muita gente que está lá na mentoria, a menina que, a minha primeira aluna da mentoria, ela falou, mas eu tô com muito medo, nossa, do que eu vou fazer lá? Eu falei, não, relaxa. Quando você chega no lugar para CAT, a pessoa não vai pegar você aqui, Matheus, aquele ali é seu aprendiz, você se vira lá com ele. Não, entendeu? Você vai ter todo um processo aqui, ó. Ah, Matheus, esse aqui é o fulano de tal. Fulano de tal, esse aqui é o de Matheus. Ele vai estar aqui te acompanhando. E o supervisor vai estar ali, tá? Te dando todo apoio. Matheus, é, a gente vai trabalhar essa atividade aqui. De primeiro contato, você vai trabalhar o vínculo. Você vai ganhar a confiança desse aprendiz. Porque você ganhando a confiança e tendo um vínculo com ela, tudo fica mais fácil. Aí tudo flui normalmente. Pode falar aí, a Maurtânia levantou a mão, pode falar aí. Na verdade, eu já tive mais medo. Eu não iniciei ainda, mas eu estou dizendo todos os dias para mim que eu estou pronta em relação a isso, porque eu já tive mais, Uhum, mas vendo que nós vamos ser supervisionados, então uhum. esse medo, né? Nós não iremos executar nada só, né? Então a Oi? gente vai nós não iremos executar nada só, nós Não, teremos uma não. equipe que irá nos direcionar e nos Sim. orientar, né? E assim, eu estou no segundo período, Matheus, e assim, eu estou entrando de cara, né? De cabeça, me esforçando, procurando fazer meus cursos e tudo. E já pronto, né? Já surgiu É até isso uma vaga mesmo. na clínica, que eu mandei um currículo, e aí já tem na próxima quarta entrevista. Aí, ó. E aí, parabéns, tá? Poxa, Obrigada. fico feliz demais. Não, mas respondendo a sua pergunta, a gente não atua sozinho, não. Tipo assim, você chegou lá, toma aqui, ó, seu aprendiz aqui, você se vira. Não, porque isso aí atrapalha o desenvolvimento da criança.
a gente vai trabalhar com supervisão. Eu falo, para deixar bem claro para vocês, trabalhar com a matéria é como se fosse um estágio de graduação. O estágio tem que ter um supervisor, né? Eu acho que todo mundo aqui é estudante de TO, né? Então, voltado aí para a área de TO, é como se fosse um estágio de TO. Você vai ter o supervisor ali, ele vai chegar com o papel, aqui, ó, você vai aplicar esse plano aqui hoje, tá? Igual eu falei, em algumas clínicas usa-se o sócio autismo, né? Fica aí a dica, que é um aplicativo muito bom e facilita a vida da gente, porque tem devolutiva, né? Tem relatório para fazer, você joga tudo lá no aplicativo, no programa, e ele faz tudo. Ele te dá o gráfico e te dá tudo certinho. Mas, para deixar vocês tranquilos aí, a gente não, a gente não atua sozinho, tá bom? Ah, você vai começar, vamos supor, você vai começar segunda-feira. Não, ele vai chegar aqui, ó, o paciente tal, o paciente tal. Deixa eu responder aqui a pergunta da Cíntia. Ô, Cíntia, o aplicativo é Sócio Autismo. Deixa eu digitar aqui para vocês. Ele é da Academia do Autismo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é assim, ó. É um aplicativo muito bom, tá? Quem tiver interesse e tá atuando aí na área aí, levem para a clínica aí de vocês, aí que vocês atuam. Vai facilitar a vida não só da gente que é AT, mas também do supervisor. Ah, não, beleza, tranquilo. Então, voltando ao raciocínio aqui, esse aplicativo é muito bom, tá, pessoal? Vai agiliza a vida demais da gente aí. E vou deixar uma mensagem aqui. Se vocês aí tá com medo, vai com medo mesmo, tá? E o que vocês precisar, vocês aí têm meu contato, tem o Instagram, vocês podem estar perguntando, pode estar perguntando lá, tá? Tirando dúvida, precisar de ajuda, a gente está aí para ajudar, tá? E vai com medo mesmo, porque lá na frente ela vai falar, nossa, ainda bem que eu vim com medo, tá? Que a bagagem que eu tenho hoje, quando eu chegar no estágio, vai fazer a diferença. Mais alguém aí tem alguma pergunta? A gente pode seguir aí? Não tem? Então, vamos embora. Vamos aqui, pessoal, ó. Por que aquela habilidade está... só para recapitular aqui, ó, não é necessário ter a formação técnica, mas é essencial compreender o propósito. Para que aquela habilidade está sendo trabalhada, qual é a meta da semana, o que a equipe espera observar, qual é o critério de sucesso daquela intervenção. Aqui, aqui é a hora da gente brilhar, porque, vamos supor, um tema voltado aqui para a gente, né, que a maioria aqui é estudante de TO, então a gente vai falar de uma coisa aí que é para a vida, que é a AVD, né, atividade da vida diária. Em alguns casos, é, muitos aprendizes não sabem uma coisa simples, tá? Amarrar o tênis. Então, a gente vai trabalhar, vamos supor, um exemplo, a gente vai trabalhar essa intervenção, ensinar a criança a amarrar o tênis. Então, aqui entra, por que aquela habilidade está sendo trabalhada? Por quê? Para ensinar o aprendiz a amarrar o tênis. Qual que é a meta da semana? A meta da semana, até sexta-feira, é ele amarrar o cadastro sozinho, entendeu? O que a equipe espera observar? A equipe espera que ele faça sozinho, com autonomia e sem ajuda total, tá? E qual é o critério de sucesso daquela intervenção? O sucesso é ele conseguir amarrar o tênis sozinho. Isso aqui é um exemplo simples que eu trouxe aqui, tá? Mas no decorrer da carreira aí de AT, vocês vão ver que vai ter outras habilidades, como escovar os dentes, outras também, cortar alguma fruta, né? Manusear talher, tá bom?
Então, essa parte aqui é voltada para a gente aí. Aqui é como se fosse um relatório, tá? Por que aquela habilidade está sendo trabalhada, tá? Como a gente deu o exemplo aí do cardápio, tá bom? Se o AT não entende o objetivo, ele acaba executando ações de forma mecânica, sem intenção terapêutica. E quando a equipe e o AT não estão alinhados, a evolução da criança fica mais lenta e pode até haver retrocessos. Isso aqui é muito importante, porque vai acontecer, não sei se acontece aqui, graças a Deus não, que o AT não fala com o psicólogo, que o AT não fala com o TO, que não fala com o outro, isso aí não pode acontecer, porque quem sai prejudicado é o aprendiz, igual a gente viu aqui, ó, a evolução da criança pode ficar lenta e pode até haver retrocesso. Em vez de ela avançar, ela está regredindo. Então, a gente tem que trabalhar alinhado com a equipe multiprofissional. Tem que ter eu falo que o AT, a equipe, é como uma engrenagem. Se um parar, o resto não vai. Tá, pessoal? Então, a gente tem que estar alinhado ali com a equipe, trocar ideias com todo mundo, né? Principalmente quando houver supervisão, supervisão, você fala mesmo. Ah, a criança não tá evoluindo nessa parte, o que a gente pode fazer? Ah, a criança está regredindo, está tendo retrocesso. Vamos fazer alguma coisa aí para ela alavancar. Beleza? Vamos lá para o próximo. Agora vamos falar comunicação e limites, tá bom? A comunicação é o fio que mantém a intervenção funcionando. Sem comunicação, a equipe não sabe o que está acontecendo na rotina e o AT não sabe se precisa ajustar a forma da intervenção. Aqui é o que a gente já viu no tópico anterior. A nossa comunicação tem que ser direta, tá? Você imagina só, aí eu sou AT e a Beltrana lá é a supervisora. Eu não falo com ela, ela não fala comigo, e a gente não tem comunicação direta. Aí eu estou precisando de ajuda e ela tá nem aí, passa direto, não dá a mínima. Você acha que isso vai resolver, vai ajudar o desenvolvimento da criança? Não vai, porque a gente não está tendo comunicação. Eu preciso de ajuda. A minha supervisora, que é o braço direito ali, meu, para me dar instrução, ela não está nem aí, né? Então, é muito importante a comunicação, tá bom, pessoal? O AT deve sempre comunicar situações como mudança brusca de comportamento, aumento de crises, dificuldades que surgiram repetidamente, comportamentos que não estavam previstos, situações de risco, progressos importantes, resposta positiva a algum tipo de estímulo. Eu vou falar primeiro disso aqui, ó, progressos importantes. É muito importante a gente estar sempre aplicando um reforço positivo. A criança conseguiu fazer atividade sozinha. Aí a pessoa, em vez de elogiar, fica lá. Mas também, né, demora, fica lá resmungando. Não, a gente tem que falar, a criança conseguiu fazer, vai lá elogiar, muito bem, você conseguiu, você tá de nota 1000, hein? Parabéns, amigão. Então, fica aí a dica aí para vocês. A criança conseguiu fazer atividade, e se vocês viram que teve progresso, vai lá e elogia, porque isso aí faz toda a diferença, tá bom? E isso aqui, ó, encaixa nisso também, resposta positiva a algum tipo de estímulo, porque você imagina só, a criança faz o que você propôs para ela e você não elogia, não faz nada. O que ela vai pensar? Ah, não vou fazer mais não. Eu não tenho um elogio, eu não tenho uma palavra de afirmação para me dar um ânimo. Então, é importante essa resposta positiva e esse reforço, né, positivo. Aí, parabéns, você conseguiu, tá? A importância da comunicação.
Você imagina só, o aprendiz entra com você para a sala, aí ele entra em crise. Aí, em vez de você comunicar, você deixa para lá. Aí, na outro dia, a mesma coisa. Na outra semana, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Como é que a gente vai lidar com isso? Isso aí pode intervir, né, na evolução da criança. Outra coisa também é dificuldades que surgiram. Se não tiver comunicação, como é que você vai compartilhar uma dificuldade que surgiu repetidamente? Exemplo, primeiro a criança ficava tranquila a sessão toda na sala. Do nada surgiu essa dificuldade. A criança entra, ela não fica nem 10 minutos, ela quer sair. Como é que você vai lidar com isso? Né? Se você deixar ela presa lá, ela vai entrar em crise e, e vai desregular. Então, por isso que é importante a comunicação. Porque a comunicação, você chega no seu supervisor aqui, o meu aprendiz, ele não está querendo ficar na sala. O que a gente pode fazer? Né? O que a gente pode estar trabalhando? O que a gente pode fazer para ele ficar na sala? Então, pessoal, aqui fica aí a dica. É muito importante a comunicação entre a equipe toda, tá bom? Eu acho que alguém entrou aqui ou alguém levantou a mão. Ah, não. Pode falar. Ô, Matheus, deixa eu te perguntar. Existe casos de regressão do paciente? Tipo assim, o paciente está progredindo e do nada ele regride? Não entendi. Existe caso de paciente com regressão, você está fazendo toda a atividade daquele paciente, do nada ele regride? Sim, já. Tipo assim, por problema familiar, uma coisa que é muito comum. Quebra de rotina. Isso aí acontece muito. Já aconteceu comigo. A criança chegou, passou 5 minutos, pum, regulou. Nossa, mordeu o braço. Gente do céu, carcou aqui, ó. Nossa, Deus. Aí nós teve que improvisar um mordedor para ele. Caramba. Acontece, tá? Existem esses casos. Em todos os níveis, suporte 1, 2 e 3? Mas no 3. Tá. No nível 1, o nível 1 é tranquilo. Pode falar aí. A Maltano levantou a mão, pode estar falando aí. Eu queria saber, assim, sobre sobre a questão da crise. Uhum. Né? Como seria assim, a atitude do ateu? Estou entendendo que quando a criança entra em crise, eu tenho que recorrer à minha equipe disciplinar que me acompanha, né? Que me orienta, né? Isso aí, seu supervisor, isso aí. O profissional seria o psicólogo? Isso, o seu supervisor seria um psicólogo ou um supervisor ABA. Ah, entendi. É um psicólogo, na maioria das vezes. A maioria das vezes, né? Uhum. Ok, obrigada. Nada. Mas esse profissional, ele faz todo o tempo com a gente, com a gente? Não. Comigo, não. Na clínica que eu trabalho, vamos supor, chegou um aprendiz novo, aí ela vem comigo, esse aqui é o tio Matheus, ele vai trabalhar isso aqui com vocês, ele é muito legal. Aí ela fica lá. Aí ela viu que ele criou o vínculo comigo, aí ele sai da sala, aí fica só o aprendiz. Mas se a criança tiver na sala, você tem que aprender o manejo, não é isso? Oi? Se caso for um AT escolar, se a criança desregular, tiver crise em sala de aula, você vai ter que aprender manejo, não é isso? Tem que aprender o manejo. Por isso que é importante fazer esse curso de PCM. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Vou colocar aqui, ó. Exatamente, para aprender os antecedentes, né? Para evitar a crise. Isso. E quando houver a crise, você vai aprender
Cortou cortou o áudio, Gleice. Então, vai ter que aprender os antecedentes. E quando haver a crise, vai ter que aprender o manejo justamente para poder gerenciar a crise. Porque se Isso for um aí, AT escolar, exatamente. Uhum, é isso mesmo. Por isso que é muito importante estar fazendo esse curso. Ele tem online, mas se vocês puder estar fazendo ele presencial, é melhor ainda, né? Porque vocês vão estar aprendendo ali na prática. Ele é muito bom. Muito bom. Não só para a gente vai usar ele para a vida toda. Quando a gente formar TO e o aprendiz lá entrar em crise, você já vai ter o curso e já vai saber como lidar para fazer o manejo, igual a Gleice falou aí. Bem colocado. Esse curso de PCN, ele é um curso caro? Não, é assim. Online ele tem gratuito, tá? Eu acho que até alguém, eu acho que eu mandei no grupo lá. Depois eu reenvio o link, tá? Mas se você jogar aí no Google, vai aparecer vários cursos aí de PCM. Uhum. No Instituto Neuro tem dele? Oi? Instituto Neuro tem dele? Não, não tem não. Tem não. No Neuro não tem não. Tá? Deixa eu. Ele vai ter um aqui. Sou eu. Ah, boa! Assim, na verdade, assim, eu acredito que esse curso, ele é mais válido presencial, né? É, Porque a prática, ela é bem mais, né? Você fazendo ele na é. prática, para saber como agir nessa questão do manejo, né? Uhum, com certeza. Eu É, até vi numa live um dia desse, uma pessoa perguntando sobre essa questão do manejo. E aí uhum, ele falou que você teria que ter uma capacitação, que realmente sim. esse curso está falando, porque assim, é uma coisa muito delicada, essa questão do manejo, né? Para É, lidar com crises, né? Aí ele estava explicando. tipo assim, quer ver? Na maioria das vezes, em clínica vai ter muito esse curso. Quem é psicólogo tem esse curso. Quem é supervisor ABA tem esse curso aí. Então, vocês pode estar procurando aí na clínica aí, perto da casa de vocês, que vocês vão achar esse curso aí. No Rio, no Rio costuma ter, ali em Campo Grande, eu não sei se é perto de você, Tatiana. É longe? Não. Lá deve ter, Duque de Caxias também eu já vi, tá? Eu até mandei uma vaga lá no grupo lá para Duque de Caxias. Depois você dá uma olhada lá e manda o currículo. Dá uma olhada lá. Eu sei onde que também, quer ver? Mas é longe para todo mundo, né? Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, tem esse curso. Final de semana passada eu fui lá fazer esse curso também, presencial. É muito bom. Te dá um up legal. Porque igual eu vou compartilhar aqui o que o instrutor falou lá. Depois eu vou compartilhar com vocês numa próxima live. É o pico de crise, né? De imediato assim, a criança se regulou, aí o AT vai lá para cima, vai junto com a criança. E não, a gente tem que manter no um aqui. A criança se regulou, a gente vai fazer o manejo e a gente tem que ficar calmo, ficar tranquilo. Porque se a gente não ficar calmo e tranquilo, vai ser dois em crise. Aí um não vai ajudar o outro, né? Verdade. Eu vi Aí, uma técnica de quando a criança está em crise, uma forma de uma técnica de você apertar ela. Tem lugar certo, uhum, ponto certo, que você aperta ela, que automaticamente ela vai regulando, que é o ponto sim, certo que você está apertando. segurando o braço, né? Nessa técnica que você falou é segurando no braço, não é? Vai ombro, braços e mão. Isso mesmo. Porque tem algumas que, quando regula, quer te bater, quer bater a cabeça na parede, né? E Sim, é a coisa delicada. eu achei muito interessante. Eu quero fazer mesmo, presencial. Vou procurar aqui em Não, São Paulo. sim, mas sim. Se eu souber de algum aqui que está
na região de vocês, aí eu mando para vocês no grupo lá, tá? Eu também vou procurar também aqui em Teresina, no Piauí. Vou procurar aqui em Uhum. Teresina. Tipo assim, um lugar muito comum é clínica, porque quem é psicólogo e supervisor ABA tem que ter esse curso aí, tá? Vou adiantar aqui para nós não perder tempo. Pessoal, só fazer um adendo aqui. Vocês todos que fizeram o cadastro lá no link, né? Amanhã o certificado vai estar no e-mail de vocês, Nossa, beleza? eu nunca mais entrei naquele link lá que você mandou. Eu também não fiz, não. Nunca mais entrei naquela plataforma, Matheus. Não, mas esse workshop aqui você fez a inscrição? Não lembro. Não, porque aí se tiver como, ver se você consegue fazer agora, porque aí você consegue receber o certificado. Ah, eu vou chegar em casa pelo tablet. Beleza? Pode falar. Beleza, assim. Então, todo mundo que fez a inscrição no link, amanhã o certificado vai estar lá no e-mail. E pode falar aí, Mortânia. Pode falar aí. Naquela live passada, eu não fiz, eu tinha feito a inscrição, mas hoje eu fui mais rápida. Boa, então. Show de bola. Eu até falei com você no PV, né? Você me orientou. Sim. Os próximos é igual, a gente vai ter um workshop em janeiro, que a gente vai falar sobre análise ABC, né? Não sei se alguém já ouviu falar. Análise ABC aplicada a análise de comportamento aplicada. É muito legal essa análise para a gente aí que é AT, não só como AT, tá? É um conhecimento que você vai levar para a vida toda. Então, os próximos vai ser diretamente na plataforma da Academia do AT. Eu vou pegar o link aqui da plataforma lá e vou pôr aqui. Aí todos os workshops que eu for fazer, a gente for fazer, vai fazer a inscrição lá. Aí a pessoa faz a inscrição lá e lá mesmo já emite o certificado, tá bom? O ano que vem a gente vai estar trazendo bastante coisa legal aí. A gente vai estar trazendo a Gilceia de novo aí para falar de aba, um pouco mais aprofundada aí. E a gente vai indo. Ô, Matheus, deixa eu falar uma coisa. Não, tipo assim, só para agregar no nosso currículo aí, já que nós estamos se formando Uhum, como terapeuta, né? Eu mandei um link lá no grupo uhum. do Rema. A Rema está dando um certificado de vários cursos de workshops que eles estão dando gratuito. E, bom, seria legal para agregar no nosso currículo, viu? Sim, eu já fiz muito lá, tá? Um workshop bem legal que eles estão É dando. bem Se legal, tá? se interessar, eu compartilhei lá com o grupo lá. É Boa. bem legal a palestra. Eles disponibilizam é bem legal. É bem legal. Depois você segue lá no Instagram, Rema. Eles têm um grupo lá no Instagram também. Todo curso semanalmente, né? Cada dia tem um workshop e eles mandam o link lá e vem o certificado. É muito bom para hora complementar, né? Exatamente. Também dá para complementar a hora da faculdade. É, Não vai agregar no nosso currículo, né? exatamente. É muito bom. Eu já fiz vários lá. Fiz vários mesmo. Muito bom. Fica aí a dica muito boa aí da Gleice aí. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, para a gente finalizar, deixa eu ver. É isso aí. Falta pouco. Aqui, ó. Além disso, a comunicação deve ser objetiva, clara e baseada em dados, tá? Por isso que a importância aí de anotar tudo. Você pode achar que é uma bobeirinha, não vou anotar. Essa bobeirinha você anota assim, porque lá na frente vai fazer diferença. O AT não deve comunicar opiniões pessoais, julgamentos, achismo ou conclusões terapêuticas. Ele deve se manter dentro do seu escopo, transmitindo informações reais e observáveis. Você imagina,
Ah, a criança regulou lá, o AT tá lá julgando. Nossa, Deus, que barraco é esse que a criança fez? Não é certo, né? Ah, o achismo. Ah, eu acho que aquela ali é nível 2, tá? Não é nível 3, não. Acho que tá errado esse laudo aí. Ou conclusões terapêuticas. Nossa, até a terapia do fulano não tá funcionando, não. A criança não tá evoluindo. Isso aí não é um papel certo de um AT. Tá beleza? Agora, sobre os limites, esse é um ponto fundamental. O AT pode aplicar estratégias, né, com supervisão, observar e registrar, a gente já falou disso, né? Observar e registrar tudo, relatar comportamento, auxiliar na generalização, seguir orientações, participar de reuniões de alinhamento, aqui no caso é a supervisão, né? Sugerir ajustes práticos com base no dia a dia, sempre com o aval da equipe ou do supervisor. Tá joia? O AT não pode fazer diagnóstico. Ah, vou dar um diagnóstico aqui. Aqui, ó, vou te dar alta porque você está 100%. Não, o AT não pode fazer isso, né? Definir objetivos. Ah, não gostei desse plano aqui, não. Não gostei desse plano aqui do meu supervisor, não. Vou fazer outro. Não pode, né? Prescrever atividade terapêutica. Ah, hoje você vai fazer essa atividade aqui. Também não pode, né? Interpretar dados de forma clínica. Também não. Alterar intervenções sem supervisão. Ah, essa intervenção aqui já tem 2 meses, vou trocar isso aqui. A gente não pode fazer isso, né? Quando cada profissional respeita o seu papel, o trabalho flui de forma muito mais ética e segura. No caso, Matheus, nós só enviamos os relatórios, né? Isso aí. E no caso de uma mudança ou uma alta, só cabe à equipe, né? O Uhum. nosso papel é enviar os relatórios com a clareza, né? Como você está falando, com a clareza, não, eu Sim. acho, não, com a clareza, né? Para poder a equipe acompanhar aquele paciente, né? Aquela Isso, criança. exatamente. Algumas clínicas, a gente faz devolutiva também. Aí a gente manda para o supervisor, e o supervisor encaminha para o responsável da criança, tá? Por isso que é importante anotar tudo mesmo. Ah, entendi. Porque é baseado no relatório, né? No caso, Isso aí. relatório, né? Ah, Isso aí. entendi. Em alguns casos, tem um pessoal que usa até uma tabela que faz no Excel, aí você vai jogando tudo lá. No final, ele já te dá o gráfico certinho e se encaminha. Eu vou ver se eu consigo essa planilha aí. Se eu Ô, Matheus, conseguir, eu jogo lá no grupo, isso, agradeço. tá? Porque é uma boa, porque você joga tudo lá, dá um enter, já vai o gráfico com tudo, aonde que a criança, aonde que ela avançou, regrediu, aí fica mais fácil, né? Esses Mas relatórios aí vai tudo na mão do supervisor. a gente manda para o supervisor. E de quanto em quanto tempo se faz esse relatório? É Ó, todo santo dia? depende da supervisor. Tem relatório que é mensal, semanal, trimestral, tá? E também a mesma coisa a supervisão, né? Tem lugar que a supervisão é semanal, vai ser de 15 em 15 dias, ou mensal, e é importante, é que você alinha tudo, né? Porque, igual eu falei, o AT é que está ali na ponta, então ele sabe aonde que o paciente tem que evoluir, aonde que ele está evoluindo, aonde que ele precisa avançar mais, aonde que está regredindo, é o AT. Então, se o AT não anotar, aí não vai fazer sentido nenhum, né? Você chega lá, não, a criança está indo bem, tá boa, pô, tá maravilha. Aí o supervisor vai lá, ué, cadê a criança que tá bem? Não tá bem, não, né? Aí chega, você não tá anotando, não? Ah, mas precisa anotar, né? Então, a gente tem que anotar tudo mesmo e mandar para o supervisor. E outra coisa também que vocês podem estar fazendo, eu faço muito, foto, vídeo. Ah, a criança está fazendo a atividade que está lá no plano terapêutico. Você vai, filma um pedacinho ali e manda o supervisor, né? Já é uma Mas isso não substitui o relatório.
Isso, inclui tudo no relatório. Ah, tá. Relatório, tá? Vamos lá, para nós finalizar aqui, ó. Agora, pessoal, a gente vai falar de integração na prática. Na prática, a integração acontece através de pequenos hábitos que faz uma grande diferença. O AT pode usar a ficha ABC, para quem não sabe, ela é aplicada à análise de comportamento aplicada, né? Essa ficha ABC, ela vai, só para dar um resumo aqui, mas em janeiro a gente vai ter um workshop para falar dela com mais profundidade. Essa ficha ABC, ela ela vai te mostrar o que desencadeou a crise, o que causou a crise e como o que você fez para conter ela, tá? É uma coisa muito importante. Deixa eu abrir aqui para eu ver vocês. Essa ficha aí, a gente viu no curso presencial lá em Cabo Frio e é muito legal, tá? Eu quis compartilhar o conteúdo dessa análise ABC que eu aprendi lá para vocês aí, tá? Para vocês estar aprendendo aí. Eu vou estar fazendo a ficha, tá? Vou disponibilizar a ficha para vocês. E todo o conteúdo que eu aprendi lá, a gente vai estar fazendo um workshop aí mensal aí, a gente está falando cada um deles, tá? A gente pode estar marcando um também para a gente falar sobre o manejo aí, o manejo de crises, que é um tema muito importante, não só para agora, para a vida toda, tá? Então, em janeiro a gente vai ter esse workshop aí para falar da análise ABC, tá bom? Planilha de registro diário, tá? A gente já falei também, vou tentar conseguir e mando para vocês. Vídeos curtos mostrando desafios e conquistas, que eu falei também. Relatórios semanais, feedbacks, escrito ou por áudio para a equipe. Reuniões rápidas de 10 minutos para alinhamento. Aqui, essa reunião aqui é a supervisão, tá bom? Essas práticas fortalecem a conexão entre equipe e AT. Não exige intervenção efetiva sem troca. Quando o AT fica isolado, ele perde a referência das metas. Quando a equipe fica isolada, ela perde a leitura do cotidiano. Foi aquilo que a gente falou lá atrás. Se não tiver uma sincronia ali entre o AT e a equipe, não vai andar, né? E quem vai sofrer com isso? É o AT? É a equipe? Não. Quem vai sofrer é o aprendiz lá, que vai atrapalhar no desenvolvimento dele, tá? Que é o mais importante, né? Quando, quando todos trabalham juntos, AT, equipe técnica e a família, a intervenção se torna muito mais poderosa e mais rápida, né? A criança passa a evoluir de forma mais rápida, mais consistente e mais funcional. A generalização acontece, os comportamentos se organizam e o plano terapêutico se torna muito mais alinhado com a realidade dessa criança. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, para a gente finalizar aqui, a gente tem que ter uma boa integração com a equipe, tá? Ter equipe técnica, que é a equipe nutricional, e a família. Quando a gente tem essa integração, tudo flui mais rápido. Até mesmo o aprendiz, ele evolui mais rápido, porque o nosso objetivo, não só nosso como AT, mas a equipe multiprofissional, é fazer que a criança se desenvolva o mais rápido, né? Desenvolva a habilidade dela aí, tanto motora como atividade da vida diária, cognitiva, né? Coordenação motora grossa, fina, né? A fala, que é muito importante, né? Principalmente para os não verbal. Quando a criança fala a primeira palavra ali é, um, uma vitória e tanta, né? Ou quando a criança, ela não conseguia se socializar, ficar perto de outras crianças. Quando ela fica perto de outras crianças, nossa, e começa a brincar, é uma grande vitória, né, pessoal? A gente finalizou aqui, tá? Eu não sei se você tem uma pergunta, eu não sei se agregou conteúdo, pode falar aí.
Matheus, na sessão, quando está o paciente, o atendente, o AT, dentro do consultório ali, dentro da sala, e fazendo todo aquele processo, a família participa? Não, Tipo, perto, a mãe fica perto, essa não, coisa não, toda? não participa não, porque você imagina só, a família vai participar, aí ela fala, Tatiana, você está fazendo isso com o meu filho? Você está fazendo aquilo? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Entendeu? Aí a família vai estar dando opinião, entendeu? A família não, né, na maioria das vezes, não estudou para isso, não tem o conhecimento, aí vai ficar dando Palpite. opinião, palpite, exatamente. Então a família não entra, não. No máximo, quem entra é o supervisor, tá? O supervisor entra ali. Deixa eu parar a gravação aqui rapidinho.